Bom, estamos aqui hoje com a Kemi Shida, uma das empresárias da família Conexão de Alto Valor, que é a família Cave. Como eu tenho falado aqui nos nossos encontros, a família Conexão de Alto Valor, ela se refere exatamente no que é o propósito dela, que é conhecer melhor a pessoa antes até do CPF e do CNPJ dela. Mas nós fazemos negócios também nesta família, né? E muitos. Então, hoje o bate-papo é com a empresária e com essa pessoa maravilhosa que é a Kemi Shida, que eu falo que eu sou apaixonada. É uma mulher que eu admiro demais e ela vai contar um pouquinho da trajetória de vida dela e também dos negócios de onde ela atua aí à frente de trabalho. Então, a Kemi, obrigada por estar aqui hoje, ter aceito o nosso convite e fala um pouquinho de você para a gente. Imagina, eu que agradeço em primeiro lugar a oportunidade e o que você comentou quando a gente fala, né, de conhecer a primeira pessoa e depois o CPF. Quem empreende aí, quem está na estrada há algum tempo, entende que realmente as conexões de alto valor são aquelas conexões que vai te trazer negócios, que a gente precisa, é claro, mas é o que traz sentido para quem é empresário e empreendedor nos dias de hoje. Onde eu comecei? Eu sou psicóloga de formação, e eu brinco que na minha vida algumas coisas surgiram. Eu gosto muito daquela frase de Aristóteles, né, onde as necessidades do mundo e seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Foi onde começou a minha história. Porque quando eu fui fazer faculdade de psicologia lá em 2001, quando eu formei, na época não existia, financeiramente para mim era inviável ir para a área clínica. Naquela época não tinha um formato de hoje, né, Lu? De você atender online, de ter um coworking, você tinha que sublocar uma sala, ter um telefone, né, porque não tinha os recursos de hoje. E aí eu fui parar na área de RH. E aí, por que eu fui parar na área de RH? Gente, eu fui parar na área de RH por falta de... Eu precisava de dinheiro, fato. Precisava pagar a faculdade. No começo eu não gostei, porque eu entrei pela porta de recrutamento e seleção. Então, é que a gente sabe se as empresas dessem oportunidade. Enfim, mas o meu papel era contratar gente pronta para entrar performando nas empresas. Mas depois, entrei na área de treinamento e desenvolvimento, contratei estagiário que virou diretor. Aí me apaixonei. Entrei também na zona de conforto, porque fiz carreira na área de recursos humanos, não vim de família empreendedora, meu pai é japonês, é contador. Até hoje, nas oscilações financeiras, que é normal, normal a gente ter, meu pai me pergunta se eu não vou mandar um currículo, o jeitão dele. Quando eu falo dessa questão da falta de opção das oportunidades, por que eu resolvi empreender? Isso foi em 2016, a empresa foi aberta em 18, por quê? Em 16 eu já estava com quase 40. Aí, naquela época, hoje a gente fala em diversidade, enfim, não deveria ser do jeito que é ainda, né? Mas naquela época, se eu perdesse o emprego de 40, 50, com o gap que eu tenho, que é o inglês, eu ia ganhar de 30 a 40% a menos. Com certeza. Então eu falei, então deixa eu já ir atrás, deixa eu entender o que é esse tal de empreendedorismo aí, né? Se tiver que apanhar no bom sentido, vamos fazer agora, né? Enfim, foi aí que a trajetória começou. Terminei a carreira na FTD Educação, né? Então, ter trabalhado numa empresa de educação, que eu posso dizer com muita propriedade, foi a primeira vez onde teve uma convergência muito grande de valores pessoais e profissionais, e por isso que eu resolvi trabalhar com educação corporativa, e a AS nasce aí. Né? O que é a AS? A AS é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. Nosso principal foco é poder desenvolver pessoas, pensando sim em liderança humanizada, mas com foco em resultado. Para mim isso é fundamental. E isso que é o seu diferencial, porque assim, hoje a gente vê, vieram muitos coaching, né? E aí todo mundo é de desenvolvimento pessoal. E todos querem o quê? Os RHs, né? Para trabalhar com as empresas. Mas qual que é o do seu diferencial? A vivência dentro, que te trouxe essa expertise deste ambiente, deste cenário, e a sua linguagem que você leva, que é mais corporativa. Eu sou prática, Lourdes. Exato. Porque assim, eu fiz carreira em grandes empresas, Rede Globo, então Unibanco, eu fui para a África, passei pelo varejo Grupo Pão de Açúcar, trabalhei em empresas de tecnologia, pequenas e médias empresas. E quando eu comecei, hoje o foco da consultoria são as pequenas e médias empresas, mas principalmente para o pequeno, que não tem
que não é o foco, mas a preocupação é o faturamento, é o resultado, não tem cultura de desenvolvimento de pessoas, e quem se preocupa com o desenvolvimento de pessoas é o RH e psicólogo. Começa por aí, na sociedade, né? Então, assim, quando eu saí de um universo e entrei em outro, eu falei, o que eu vou trazer de diferencial? Eu trago a frustração do RH, que em muitos momentos, por falta de braço, faz um trabalho lindo no sentido de desenvolver pessoas, mas não faz mensuração de resultados, porque não tem braço, não prepara o líder que é o papel do líder poder fazer esse acompanhamento. Então, esse é o principal diferencial da S do meu perfil. Primeiro é a praticidade e simplicidade. Né? A preocupação que eu tenho com o meu cliente final é entender o que eu vou fazer, porque meu trabalho é subjetivo. E eu trabalho muito numa linha quando a gente fala de desenvolvimento de competências comportamentais, né? O tal do soft skill e human skill, mas eu prefiro falar com o comportamento, porque comportamento a gente desenvolve. Né? Eu sou uma pessoa introvertida, porém, precisei aprender a desenvolver comunicação, senão não estaria aqui hoje. Então, esse é o principal diferencial da nossa empresa, é entender a necessidade do cliente, trazer a solução mais adequada. Claro, precisamos sim ter liderança humanizada, tem que ter um bom engajamento, tem todos os desafios que a gente tem com pessoas, mas tem um ponto que para mim é crucial: qual é o resultado que eu vou trazer para esse cliente? Exato. E aí o empreendedor, para ele, eu vejo que é um investimento que às vezes vai estrangular o orçamento dele, empresarial. Mas quando ele entende que se ele qualifica a equipe para o resultado, ele acelera esse resultado enormemente, né? E aí vê que vale a pena colocar a pessoa certa no lugar certo, com a qualificação correta. Porque hoje na pequena empresa, às vezes você, não, deixa a pessoa nesse setor, é um organograma meio que... Aquele piramidal, né? Bastante engessado ainda. E, no entanto, quando você traz esta valorização, de repente a pessoa está num setor, mas ela performa melhor em outro. Sim. E aí vem o resultado. Então, eu acho, porque a sua visão é de empresarial, ela vem no corporativo e na valorização da pessoa. Sim. Agora, quando você pega outro discurso de é qualificação, o empresário, coitado, o empreendedor vai falar, gente, não tem como eu pagar uma qualificação, tem tanto curso gratuito, vai lá no Senai, vai lá no Senac, no Sebrae, numa FATEC, né? Tem tanto curso gratuito, vai qualificar, mas na realidade não é isso. O próprio funcionário, muitas vezes, ele não sabe o que ele precisa se qualificar. Não é? E aí, por exemplo, isso eu senti também quando eu estava no RH. Isso. Os fornecedores, o que os fornecedores faziam? Desenhavam uma solução conforme a nossa necessidade na época, entregava, mas não trazia uma proposta de como colocar aquele conhecimento em prática, porque o adulto aprende na prática. Exato. Então, por exemplo, em todo projeto, em toda entrega de treinamento que tem, né, claro que depende do escopo de projeto, mas a gente tem como recomendação para o RH, ou seja, para o líder, de como é que ele pode apoiar a equipe, como é que ele pode desenvolver um projeto para que o colaborador possa colocar aquele conhecimento em prática. E é claro, aí vai da empresa ou não querer viabilizar aquele plano de ação ou não. Então, assim, porque justamente por causa dessa preocupação, porque pro pequenininho, até para ele entender que aquilo é um investimento que vai dar resultado, o que eu vou ganhar para aprender isso? E lembrando que a aprendizagem é 10% do processo, a teoria. 70% na prática, 20% é troca de experiência. Então, esse também é um ponto que a gente valoriza muito, a gente oferece para o cliente, porque assim, vou fornecer solução de treinamento, mas assim, aqui está a recomendação do plano de ação para que você possa montar um projeto com a sua equipe para que ela possa pôr em prática. E aí, se necessário, você ainda acompanha com uma consultoria, claro, né, essa implantação. Como, por exemplo, na quinta, eu fui em Guarulhos. Primeiro que eu achei a empresa, né, o dono, eu fiz uma mentoria uns 2 anos atrás para um grupo de franqueadores da região do ABC, e a gente ficou conversando, enfim, me chamou para ir numa outra empresa dele, ele queria uma mentoria para, enfim, a fazer atualização técnica da área de RH da profissional, e a preocupação, né, dele dando uma oportunidade para o desenvolvimento dela.
Como tem alguns pontos de atenção, né, o que eu falei para ele? E também assim, na transparência, que é um valor que eu não abro mão da empresa. Eu falei, olha, eu não consigo, eu não a conheço. Não dá para eu falar para você se vale a pena investir ou não no processo de mentoria. Vamos começar com o assessment. Vamos fazer um plano de desenvolvimento individual, aqui aproveito, faço uma entrevista focada em competências, faço o levantamento de gaps técnicos, porque aí é bacana que eu já customizo também o que eu vou trabalhar em mentoria de acordo com a real necessidade dela. E se eu perceber que realmente não é o momento dela para ela se desenvolver, eu vou te dar o parecer do mesmo jeito. Então, quer dizer, mesmo com o acesso, eu vou sair vou fazer um PDI para o meu cliente e dali uma recomendação. Então, assim, um passo de cada vez. Exato, e atende os dois públicos, porque às vezes a empresa quer que a pessoa performe, mas a pessoa está com outra visão na vida dela, está ali só esperando o próximo passo, e esse investimento que ele vai fazer, claro, qualificar as pessoas é sempre interessante, mas quando você tem um recurso limitado, às vezes não é aquela pessoa que você tem que investir. Né? E é um outro que está esperando uma chance daquela com garra, e que se você qualificando, ele vai ajudar mais no resultado da empresa. Então, acho que o empreendedor e a pequena empresa, eu diria que até a média, ele tem que ter uma profissional como você, que é mais assertiva na indicação e conhecendo ou fazendo esse assessment, você vai ver que a pessoa, se ela está pronta ou não. Qual o nível de Porque às vezes você está investindo numa pessoa que não, e assim, mais uma vez eu volto. É o foco em resultado. Pô, claro, vender trabalho, vender projeto, porque claro que é o foco, mas assim, qual é o resultado que o meu cliente vai ter? Porque eu já tinha feito uma proposta para ele com processo de mentoria. Estava para fechamento. Aí fui conhecer a empresa, que a reunião tinha sido online, eles me trouxeram pontos que na primeira reunião eles não tinham falado. Falei, não, minha sugestão, então vamos dar um passo antes. Perfeito. Pode ser que o ganho seja menor nesse primeiro momento, mas eu foco em resultado. O resultado seja para a empresa, para eu poder ser justa com ela, e também com a profissional. Porque se ela não quer, se eu não quero, é o chá básico, né? Conhecimento, habilidade, se ela não quer, não tem milagre. Não adianta. E percebam o quanto existe honestidade e transparência, que é o que ela trouxe, em realmente oferecer o que a empresa necessita e não simplesmente em vender uma mentoria, em vender um treinamento que não vai trazer um resultado. Então, é que nem eu falo, eu admiro demais, porque realmente onde ela se coloca, ela traz a transformação não só das pessoas que estão em volta, mas do resultado da sua empresa, que é o que ela se propõe. Então, é um trabalho exemplar e que às vezes cai, eu costumo dizer, na bacia dos treinadores, né, do desenvolvimento pessoal, e não é muito diferenciado. Então, Akemi, eu acho demais o seu trabalho, eu realmente recomendo, porque tem esse difereral. E aí traz também para a gente um pouquinho da Kemi, que tem umas surpresinhas aí. Né? Agora, como diz meu marido Marcos, sabe, eu fico enrubescida quando eu falo. Bem, gente, na vida pessoal, eu tenho uma outra paixão, além do meu marido, é claro, né? Meus pais também. Eu sou palhaça profissional, sou palhaça da saúde e da cultura, lá da região de Atibaia. Eu tenho minha palhaça, a doutora Psicoantenada, que faz um trabalho lindo, né? Na parte cultural e na parte de saúde, principalmente voltado para asilos. Que nem sábado retrasado, nós estivemos lá no Asilo São Vicente. Primeiro, fiquei impressionada por ser, não sei se é da prefeitura, eu sei que é assim, é não governamental, enfim, não tem fins lucrativos, é estrutura para os idosos, que a gente foi fazer a festa julina. Ai, gente, para mim faz toda a diferença. Então, assim, a minha palhaça é linda, toda antenada, toda atrapalhada, tal, e ela faz assim uma diferença na minha vida enorme. Né? E aí, na vida pessoal, assim, sou muito feliz, muito grata. Né? Maridão tá viajando, né, Marcos, sabe? Enfim, brincadeiras à parte. Mas, assim, companheiro de vida, nunca quis ter filhos. Tenho meu pai, minha mãe, principalmente a minha mãe, que eu sou fã dela. Pensa numa senhora de 77 anos,
2 horas da academia por dia, proativa. Semana passada ela em São Paulo, meu pai falou que ela ficou o dia todo na rua, ia na igreja, ela sai para tomar a cervejinha dela com as amigas. E essa sou eu, curto muito família e a doutora Psi tanto nada nos últimos 2 anos. Olha aí, que exemplo essa mãe, né? A ser seguido por todos nós. Gente, é linda, viu? Modéstia à parte, bonita por fora, bonita por dentro, mas sofre de sincericídio, né? Na idade dela não tem, o filtro já foi embora faz tempo, né? Nem pensou, né? Veio à mente e já fala, Eu né? costumo dizer que é a idade do chapéu roxo, né? Foi e não quer nem saber, fala. É isso mesmo. Mas percebam esta pessoa que está aqui. Esse trabalho social dela é que traz a essência do que é importante, de cuidar do outro, de valorizar o outro e de levar esse entretenimento que é carinho, é uma forma de carinho, de amor, né? E linda, gente. Eu ainda não fui apresentada pessoalmente, né? Mas em breve eu espero muito ter essa chance. A gente acompanha só pelas redes sociais este outro lado daquele. Quem me conhece no dia a dia, porque normalmente eu sou séria, sou prática, objetiva, não conhece esse outro lado. É muito engraçado, né? Quando aparece, e esses dias eu entrei numa empresa para fazer um treinamento, e eu ia na sequência, eu tô conhecendo outro grupo lá de São Paulo, saí, fui no toalete, coloquei roupa de palhaça. Aí eu passei, a menina da recepção me olhou, quem é você? Como você entrou aqui? Eu tirei o nariz, eu falei, eu sou aqui, eu dei treinamento aqui agora há pouco, e a menina ficou toda sem graça. Falei, não, desculpa, que eu tenho um compromisso na sequência e não ia dar tempo para me maquiar, enfim. Ela falou assim, não, mas é que você realmente é uma outra pessoa. Foi muito engraçada a cena. Então, e perceba, isso é que traz a diversidade de quem nós somos, e a família Conexão de Alto Valor traz isso. O que é a essência de cada um, as pessoas, as várias personas que a gente tem e que todas se alinham numa identidade de valores, de princípio, que ela comentou aqui alguns, que eu chamo de inegociáveis, né? Se eu puder falar, Por favor. Se eu puder falar da família, e assim, gente, todo grupo de network tem sua identidade. Sim. Né? E aqui a gente está falando de netweaving, eu sei, mas o ponto é, se você procura um lugar para você ser você mesmo, falar das suas preocupações, dos seus anseios, aqui é um ambiente seguro. Porque a gente só faz negócio quando a gente confia. E para poder confiar, poder se abrir, a gente tem que ter esse, vou chamar de acolhimento. E isso aqui você encontra. E olha que eu já rodei grupos por aí nos últimos anos, aprendi com todos, mas falando assim, abrindo o coração, para fazer sentido de investir tempo, né, que eu acho não é o bem mais precioso, e ter pessoas que fazem sentido na nossa vida, porque não é só negócio, família casa. Não tem o que dizer. É o que eu costumo dizer, a gente criou um ambiente de sigilo e de confiança, onde você tem experts que te oferecem a mão, te estende a mão, e que você pode trazer a sua vulnerabilidade, né? Porque ali você tem apoio. Diferente de uma rede, um grupo de networking, onde você não pode trazer sua vulnerabilidade, porque aí eles não vão te indicar mais. É sinônimo de ser fraco, infelizmente. De ser fraco. E aqui não, aqui quando você traz a sua vulnerabilidade, você tem mãos e experts que vão segurar para que você saia daquela situação, para que você performe. A Kemi mesmo é uma pessoa que sempre está dando apoio para todos. Então, o diferencial da família é isso, é você poder trazer a sua eficiência, a sua vulnerabilidade e ter esses experts à sua disposição para te ajudar, né? Com certeza. Para te apoiar sempre e te dar a mão. Então é isso. A Kemi, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber da Kemi? Essa sou eu, gente. Muito família. Acabei de retornar, né, para Babilônia, como eu falo. Isso. Feliz com retornar a São Paulo. Claro que o pessoal de Atibaia, Bragança, o coração fica partido também. Mas, essa sou eu, menina simples e feliz de estar aqui hoje. Agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço mais uma vez essa mulher, gente, vocês viram, ela é sensacional. Tem todas essas facetas, uma profissional
altamente recomendável, séria, disciplinada. Eu vejo a disciplina na entrega dela, até lidar com pessoas. Se você não tem essa disciplina, às vezes você não consegue trazer a qualificação adequada, porque a pessoa fala, nossa, ela não se compromete, né? Como é que fica? E ela é muito comprometida com tudo que faz. Então, para mim, é uma honra ter você na nossa família, ter você aqui no nosso círculo de amizade você e tudo mais. Você foi nos presentes de Jundiaí, É, e te conheci por uma casualidade, né? exato. Vim fazer umas fotos que uma colega de um grupo de networking aqui me convidou. O Marcos, acho que puxou conversa contigo Isso. primeiramente, e foi aí que a história começou. Eu falei, ó, amor à primeira vista. Realmente. Então, gratidão por essa oportunidade. E querem conhecer mais, siga as redes sociais que nós vamos colocar aí no vídeo para vocês. Procurem um bate-papo, um café aí com a Kemi, porque, ó, gente, vale muito a pena conhecer essa pessoa incrível. Obrigada, Kemi. Imagina, eu que agradeço.